Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Chegou o sábado e para mim é uma grande alegria estar aqui falando desse grupo tão especial. E eu quero começar esse momento fazendo uma pergunta para você. Você já abençoou alguém hoje? Ainda não? Então olha para quem está do seu lado, abençoe a pessoa que está do seu lado, diga: Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus dirige a sua vida, Deus conduza você. Ainda mais esse grupo que está tão acostumado a cuidar da vida das pessoas no sentido literal. Meu nome é Hernani Júnior, faço parte da equipe pastoral da igreja do NASP. Somos 3 pastores na igreja do NASP. Tem o pastor Elias Brenha, que é o pastor sênior, o pastor Claudio Omar Nascimento, que é o pastor dedicado à área de evangelismo e assistência social, e a minha parte é servir esta igreja com a administração interna da igreja. Eu vejo aqui alguns amigos, pastor Jefferson Bispo, prazer tê-lo aqui, viu, companheiro? Vejo aqui o doutor Sela, companheiro de algumas lives, bom vê-lo, viu? Doutor Fabiano, bom vê-lo, doutor. É muito bom ver você bem aqui, meu amigo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom vê-lo. Feliz. Doutor Fabiano, doutor Dorival, foram os responsáveis, foram a mão de Deus para salvar minha vida no período em que o Covid nos atingiu. Então, doutor Ivan Stabile não cuidou inicialmente, e quando as coisas ficaram piores, ele pediu ajuda para esses 2 grandes homens, e eu louvo o nome de Deus. Sempre comento com ele, doutor Dorival, que hoje a minha esposa tem um marido e a minha filha tem um pai, graças a Deus, através de vocês. Muito obrigado, louvado seja o nome de Deus. Muito bem, vejo aqui também o meu grande amigo ali da igreja do NASP, a nossa ovelhinha querida. Tudo bem com você, meu amigo? Você mesmo, é você mesmo, é você, rapaz. Você está bem? Bom vê-lo. Muito bem, eu estava conversando com as minhas amigas, a Ana e a Tainá, nós estávamos ali conversando na frente, né? E estávamos falando sobre o sábado, inclusive. Se eu andar um pouquinho para lá e para cá, eu atrapalho ali a câmera, não? Estávamos conversando sobre o sábado, e que algumas funções hoje na igreja, às vezes confundem essa ideia do sábado. Fica um pouco confuso. A transição para o sábado. Tudo bem, meu querido? Essa transição às vezes é um pouco confusa, é um pouco difícil. Os nossos amigos que estão aqui cuidando de toda essa parte, da parte organizacional, o sábado vai chegar. Aqui na igreja do NASP, uma igreja grande, onde nós temos toda uma equipe por trás para que o culto aconteça, eles estão trabalhando lá. E vocês? Na nossa igreja em forma de hospital, não é isso, doutor Dorival? Não é isso? Que estão trabalhando também. É porque eu vou vir para cá já. Estão trabalhando também. E como é que fica o sábado nessa história toda? Como é que fica a nossa adoração? Como fica? Onde se encaixa? Não é isso, doutora Sônia? Onde se encaixa? Como fica? Doutor Ivan, bom vê-lo, meu amigo. E eu quero trazer uma breve reflexão com vocês, meus amigos, a respeito do dia de sábado, como um dia de reflexão e juízo. Eu não sei se você tem sua Bíblia aí, se você tiver, quem sabe no seu dispositivo, eu separei os textos para estarem aqui na tela, para que seja mais confortável para você, mas é sempre bom abrir aí com o seu dispositivo. Convido você a fechar os olhos e orarmos ao Senhor. Grande Deus, pedimos a Tua bênção, nesse momento onde recebemos o Teu santo dia. Ajuda-nos a entender, Senhor, como devemos fazer, o que devemos fazer e como nos comportar diante dessa realidade, pois o culto precisa acontecer, vidas precisam
Vidas precisam ser salvas. E como é que fica a nossa adoração nisso tudo? Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para conversar um pouquinho sobre o sábado com vocês, eu quero fazer um paralelo entre dois textos. O primeiro se encontra em Gênesis, no capítulo 2, dos versos 1 a 3. E dizem o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Eu coloquei em destaque as duas vezes que a palavra descansar, o verbo descansar aparece. E é interessante quando nós vamos analisar a forma com que Moisés apresenta esse assunto ao escrever, ele é intencional nas palavras. A palavra que ele usa, a tradução que hoje temos de descansar, vem do hebraico, você já deve ter ouvido falar muitas vezes isso, Shabat. E diretamente pode ser traduzido de três formas: parar, cessar ou descansar. As três formas não devem ser entendidas, sendo estes verbos ligados a Deus, como Deus cansado. Deus não se cansa. Mas a ideia que esse texto aqui traz, de cessar, parar e descansar, é a ideia de um agricultor que ao final da sua plantação ou colheita, para e analisa, reflete sobre tudo o que foi feito. Assim, podemos entender que quando chegamos no sétimo dia, Deus para e reflete sobre a criação ocorrida nos últimos 6 dias da criação. E é por isso que Deus abençoa esse dia, porque Ele se vê satisfeito em tudo que Ele criou. É por isso que Deus santifica esse dia, fazendo dele um dia santo, separado dos demais 6. E por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? Para quem Deus fez isso? E aí eu levo você aí comigo no texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, que vai dizer o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus, quando faz o homem, o faz à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, todos nós somos. Todos somos a imagem de Deus. A semelhança de Deus é algo que nos tornamos. Sendo assim, podemos entender que tudo que Deus fez para nos dar o exemplo. Portanto, o sábado que é apresentado em Gênesis, capítulo 2, é um sábado de reflexão. E é neste horário, quando há o crepúsculo do dia, que devemos parar com nossa família e refletir sobre como foi nossa semana. O planejamento para um sábado não começa no dia anterior, ele começa no domingo. É no domingo que eu planejo a minha semana. E é no domingo que eu planejo o que eu quero alcançar. Porque quando nós planejamos e chega na sexta-feira, nós refletimos sobre as obras de Deus em nossos planos, em nossa vida. Por não pararmos e refletirmos, acabamos achando que o que foi feito por nós, e o que não foi feito é porque nossa organização não foi o suficiente para isso. Sabe, meu amigo e minha amiga, quando planejamos a semana e refletimos na sexta-feira sobre tudo que foi feito, é que nós determinamos quantas bênçãos foram derramadas, e um espírito de gratidão se faz em nós no dia de sábado. É o dia que o marido compartilha com a esposa das suas lutas da semana, o pai com os filhos com o pai, os filhos com a mãe com o marido. É nesse diálogo que reconhecemos as obras de Deus,
em nossa vida. Convido você agora a irmos juntos ao livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, depois ali no capítulo 19, aquela grande manifestação de Deus, com o tremor da montanha, a fumaça, a buzina, o brilho, as nuvens. Deus se apresenta, e em Êxodo capítulo 20, 8 a 11, nos diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Não fará nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que me chama a atenção é que na nossa tradução está descansar, mas não é essa a palavra hebraica que Moisés usa ao descrever o 4º mandamento. A palavra hebraica aqui em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, é nuah. E essa tradução, a tradução de nuah, pode ser estar sobre, assentar-se ou pousar sobre. Para nós está descansar, mas para quem ouviu primariamente a palavra era nuah. E quando nós vamos aplicar essa palavra ao seu contexto, nuah tem uma ideia de um rei assentando-se em seu trono ou estando sobre o trono. Essa palavra é usada quando descrevem em Zacarias, em Joel, os gafanhotos devoradores, que pousam sobre. A arca, quando é levada para o templo de Salomão, quando ela é colocada sobre o altar, a palavra é nuah. É uma ideia de assentar-se em algum lugar. E aqui Deus está dizendo, porque o Senhor descansou, o Senhor sentou-se em seu trono no dia de sábado. Sábado é o dia em que o Senhor se assenta. Eu não sei se você gosta de filmes antigos. Se não gosta, eu vou pedir que você repare, e se gosta também. Quando temos a sala do rei, e o rei está ouvindo os seus conselheiros, dificilmente ele está sentado em seu trono. Ele está em pé, quem sabe rodeando o seu trono. Depois que ele ouve todos os questionamentos e dúvidas, ele se assenta, pega o cetro e então ordena. Quando o rei se assenta, ele não se assenta para ouvir, ele se assenta para julgar. Em Gênesis capítulo 20, depois da grande manifestação de poder, entendemos que Deus se senta em seu trono para julgar, e ele senta-se como rei. Sendo assim, o sábado trazido como um tipo de templo no tempo, não nos convida a entrarmos no templo de Deus, mas nós somos embarcados, envolvidos, anunciados nesse templo. Não há quem possa se esconder das santas horas sabáticas. O sábado simplesmente chega. Você pode estar escondido em uma cova, preso em uma cela, ou no meio de uma cirurgia. O sábado vai chegar e você será apresentado diante de Deus. Comumente vamos à igreja e pedimos a Deus a presença dele ali. Se raciocinarmos bem, nós não temos que pedir a Deus que se apresente em sua igreja. Sou eu que me apresento a ele, porque ele já está lá. Sou eu que me apresento a ele em sua casa. No dia de sábado nós somos colocados diante de Deus, diante da sua majestade. E é nesta reflexão do que fizemos durante a semana das nossas obras, que somos colocados diante do julgamento de Deus, como se fosse um mini juízo a cada semana, que nos treina, nos prepara, nos capacita para o grande juízo que acontecerá. A cada sábado temos um mini juízo, onde somos colocados diante da presença e majestade de Deus, e é ali que determinamos quem é o nosso rei.
É pela submissão que temos a Deus neste dia que determinamos quem é o nosso rei. Se é o nosso bolso ou se é o Deus eterno. É quando cessamos as nossas atividades, não porque é sábado, mas cessamos para fazer um feedback daquilo que não deu certo. Quem não para refletir, continuará num caminho errôneo. Por isso, meu querido amigo e minha querida amiga, o dia de sábado é um dia para reflexão. Reflita sobre sua semana. Como foi, o que fez, o que deu certo, o que não deu certo. O culto do pôr do sol não acontece na hora que dá para você. O culto do pôr do sol acontece quando o sábado chega. O sol repousa e a lua anuncia a vinda do reino eterno do Senhor. Você pode estar em suas atividades no hospital. Eu recomendo, de alguma forma, receba esse dia. Reflita no tempo que você tiver e peça a Deus que te ajude a organizar a sua semana. Não deixe-se ser guiado pelo redemoinho da vida. Quando as coisas apertarem, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Eu sei que muitos se preocupam com sua profissão e o dia do Senhor, mas você está salvando vidas. A minha preocupação, e com isso encerro, é quando você não tiver mais a preocupação que é o dia do Senhor. Enquanto você estiver preocupado, louvado seja Deus. A minha preocupação é quando isso não te preocupar mais. E qualquer dia, for qualquer dia para você. Posso orar com você? Vamos orar. Grande Deus, abençoa, Senhor, o teu povo. Homens e mulheres capacitados para salvar vidas. Senhor, louvo o teu nome pela minha vida, que foi salva pelo teu poder através destes profissionais maravilhosos, desses canos, conduítes, por meio dos quais a água da vida que é o Senhor chega até nós. Senhor Deus, nos dê agora um bom momento de alimentação, a tua paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um.